gosto muito da Índia, gosto muito da cultura, por isso também ser professora de yoga já há 9 anos, então eu fui estudando cada vez mais, comecei praticando, fui estudando. Quando eu vi, eu já era instrutora exatamente para poder transmitir o conhecimento que me foi transmitido, então é um processo bem bacana. Muito legal. Qual foi a experiência mais marcante ali ou na Nigéria ou no Senegal que você falou, cara, isso aqui não existe, as pessoas não têm ideia do que está acontecendo aqui? Tem uma que eu nunca comentei com ninguém assim abertamente. Aí, em primeira mão. Nós estávamos, quando nós chegamos, nós viajamos alguns dias sem tomar banho. Éramos eu e 6 homens. Eu era a primeira mulher branca que ia para aquela região. Por isso foi tão difícil convencer o Marcelo Quintela, que era o líder, né, dessa missão. Fiquei 1 ano para convencê-lo, porque as mulheres elas eram sequestradas, estupradas, devolvidas mediante pagamento, e ele não se sentia seguro o suficiente para me levar, mas foi muito chato e consegui. Então 1 ano depois Então eu as consegui. mulheres lá eram compradas? Aquela região do Boko Haram. É uma região bem perigosa. Os caras compravam as mulheres para usar, para abusar? Nem compravam, sequestravam mesmo. É, sério? Sequestravam mesmo, ainda mais estrangeiro, porque aí você consegue, né, depois um dinheiro de resgate e tal, é uma região bem complicada. O Boko Haram, ele faz isso, ele vai nas escolas, pega as crianças, então os meninos vão para a milícia, as mulheres acabam sendo escravas sexuais, né? E a gente está falando isso de crianças. Então, a gente está falando isso agora, né? Não é agora. lá atrás, né? A gente é jovem, olha essa mulher é jovem. Pois é. Agora, é muito doido, né, pensar nisso. Parece uma época de selvageria. Tá aqui, se você for ver esse vídeo aí em 2080, esse vídeo em 2023, as pessoas estão fazendo isso, barbaridade. Pois é. E aí, no dia que nós chegamos, os brasileiros tinham construído uma espécie de banheiro, porque eles tinham umas fossas lá, né? E aí era de noite, não tinha energia elétrica, a gente estava dormindo no chão do orfanato. Eu precisava ir ao banheiro, e aí eu pedi ajuda para o Marcelo, ele me levou na direção do banheiro, porque não dava para ver nada, então iluminando o caminho, pelo menos. E aí eu vi lá no fundo uma lamparina, e tinha como se fosse uma cabra berrando, berrando. Quando eu olhei na direção, assim, bem lá no fundo, era um menino, uma criança, que não era do orfanato, era uma criança, enfim, da comunidade, estuprando uma cabra. E eu sei que aqui no Brasil, em alguns lugares... Eu não sei se você sabe, eu fui criado numa região assim, onde os meus primos, que me perdoem se estiverem assistindo esse vídeo, eles faziam esse tipo de ato. É cultural, né? Cultural. E foi exatamente isso. Na hora eu fiquei desesperada. Chocante, né? Porque aqui na cidade grande não tem. A gente não sabe, né? E aí eu lembro da vontade de fazer alguma coisa, né? De evitar aquilo e tal. E da reação do Marcelo, muito sábio, no momento, falar assim, olha, aqui é cultural, e se não for a cabra, vai ser uma menina do orfanato. E aquilo me pegou de um jeito... E lidar com essa realidade, sabe? Por isso que eu falo que quando a gente vai viajar, seja para onde for, para um lugar miserável ou para um lugar lindíssimo, é muito importante que você tire toda a sua cultura, se dispa mesmo da sua cultura e vista a cultura alheia, porque senão a gente olha o mundo com olhos de preconceito. Esse programa é um programa para quebrar tabu. De alguma forma, é uma espécie de tabu que você quebra quando você entra numa outra crença, né? Totalmente. Agora me diz o seguinte, e essa história de professora de yoga, treinadora de yoga, qual que é a maior qualidade, o maior benefício que o yoga traz para a vida de uma pessoa? Então, quando eu comecei a praticar, eu sempre fui apaixonada pela cultura indiana, tanto que minha primeira viagem internacional foi para a Índia. Hoje eu conheço mais de 30 países, mas a primeira foi para a Índia. E o yoga, ele entrou na minha vida num processo de, primeiro, físico, né? Porque a prática em si ela é muito gostosa, as posições, os asanas, está arrasando aí já, gente. Tô tentando, não tem essa flexibilidade toda que você tem, mas tô tentando lá. E a gente vai conquistando isso, e essa superação da sala de aula que a gente vai trazendo para a vida. Então, se tornar uma pessoa mais flexível na sala de aula e também na vida, mais forte na sala de aula e também na vida, mais estável. As técnicas de estabilidade às vezes assustam, né? Porque o pessoal não consegue ficar muito tempo numa perna só. Precisa ter força, precisa ser forte. Precisa. E você controle conquista. do corpo, né? E a gente também não precisa estar no comando das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Olha só para quebrar o clima aqui, muitos homens, eles não controlam a sua mente e parece que é o
É o pênis que vai conduzindo. Quando ele tá no yoga, por exemplo, eu tô indo lá fazendo umas aulas e eu comecei a entender o espírito, o negócio, como que é. Te dá uma tranquilidade, te dá força e te dá uma percepção que você não tá em outro lugar. Então, assim, eu tô amando demais. E para homens que têm uma ansiedade muito acima ou a correria do dia a dia, o yoga traz essa condição de você no controle da tua mente e no controle do teu corpo. Olha só, cara, eu tô, né, tentando controlar o meu corpo e não é fácil. Eu preciso da mente para controlar o meu corpo. E muitos homens, dentro do nosso assunto aqui, que é sexualidade, eles não conseguem ter esse autocontrole. A maioria dos homens são precoces. O yoga, de alguma forma, ajuda nesse processo, não? Ajuda, não é o foco, não é o principal Sim. foco. Lá trabalha bem a pelve, que eu vejo, eu faço uns exercícios de pelve Essa também. parte física, né, de flexibilidade e tal, existem algumas técnicas de contração de esfíncteres mesmo, mas é para estimular a energia. E é Sim, claro, se a gente for fazer uma correlação, é que o yoga ele nasceu há mais de 5.000 anos. Uma Índia antiga, totalmente naturalista, então nada, nenhuma relação com a religião, então você tinha um contato com a natureza. As contrações pélvicas, por exemplo, elas se assemelham muito em outras culturas com o pompoarismo. Né? Então, você tem sim. um fortalecimento muscular, não é essa a meta, o foco do yoga, mas acaba tendo esse processo também. E eu acho que o processo de autoconhecimento ele é assim. Você vai se descobrindo nesse processo e tendo, se a palavra for benefícios, benefícios em outros caminhos também. Eu fui pro yoga primeiro, né? A Déia tá indo agora. E quando eu me deparei com os exercícios, porque a Déia, ela tem um curso de ginástica íntima, onde ela trabalha também essa, né, essa região pélvica e tal. Eu falei, cara, o yoga vai te dar mais condição ainda de você dar treinamento para a Déia tem mais de 3.000 alunas aqui. Que demais. É muita gente. E eu falei, o yoga, quando você começar, é que ela tá fazendo um trabalho para fortalecer o ombro, né? Porque lá também tem uns exercícios, É. né, que precisa de força. E aí eu falei, você vai se identificar muito. Então eu não vejo a hora da Dea também estar treinando, porque é importante, né? Tá no controle de fato. E o yoga traz isso, eu acho que com muita. Eu até falo com muita rapidez, porque não trabalha só o corpo, né? Quando eu vou para academia, eu praticamente estou ali ouvindo tudo, vendo tudo, trabalhando o corpo. No yoga eu me desconecto e eu trabalho mente e eu trabalho o corpo. Eu até falo pro Jefferson, cara, nem parece que eu estou em Santos, nem parece que eu estou. Parece que eu Isso estou em não é outro lugar. surreal, porque assim, se desconectar da correria do dia a dia. Gente, a gente corre o tempo todo. O tempo todo a gente tem alguma coisa para fazer, alguma coisa para pensar e deita na cama antes de dormir, tá pensando no que tem que fazer no dia seguinte, e aquela agenda lotada, e aquela correria, e o trânsito, e eu vou chegar e eu não vou chegar. E você tem uma hora só para você, desconectada de tudo. Sem mais ninguém, né? Porque É uma dádiva, você nem vê né? ninguém na sala. É. E você falou uma coisa muito interessante. Está no mundo, né? Que é cheio de abas no celular e a nossa mente tem dificuldade de fechar todas essas abinhas que a gente abre no celular.